Oi, gente, meu nome é Priscila. Vou aqui dizer que Deus, Ele honra. Desde o início da minha conversão, quando a gente não tem maldade no coração, a gente não quer fazer mal para as pessoas, a gente espera a justiça de Deus. Deus, Ele honra. E desde a época que eu trabalhava como prestadora de serviço em uma companhia de energia, Deus me honrou lá. Teve uma época que eu fiquei vários meses sozinha e já estava prejudicando minha voz, porque tinha muito cliente para atender pessoalmente. E eu fui até falar com o gerente e ele me disse que não era para eu ter esperança. Só que Deus falou: Eu te dou a esperança. E eu até chorei e tudo mais. E Deus fez o milagre. No mesmo dia que o gerente estava em outra sessão, uma menina, uma estagiária, também estava, e eles se encontraram e conversaram, e ele gostou dela, e só sei que a menina começou a me ajudar lá na recepção. Teve outro momento também que estava tendo uma reunião com o chefão de lá, com o gerente da sessão, e eu estava junto também. E ele estava falando umas coisas, o chefão lá, que eu não estava muito concordando, e eu comecei a ficar nervosa e comecei a rir. E o chefão não gostou. E ele falou alto e me corrigiu e não sei o quê. E eu vi que ele ficou chateado. Aí depois eu fui atrás dele e pedi perdão e falei que quando eu fico nervosa eu rio. E ele aceitou e tudo mais. E Deus, ele me honrou depois que eu fui exposta assim. Em 2021, 2022, ocorreu a privatização dessa empresa de energia e muita gente foi demitida. E provavelmente aconteceu coisas chatas e Deus me livrou disso. Em 2020, 2 anos antes, a empresa que eu prestava serviço me demitiu. E foi tudo bonitinho. Eu até falei que Deus tinha me orientado antes de eu saber que eu estava demitida. Eu recebi meus direitos certinho. Então Deus me livrou de uma coisa muito chata. No início de 2024, aconteceu uma coisa bem chata, que eu fui exposta na igreja. Tinha uma pessoa que ele pregava bastante lá na igreja, naquela época. E meio que ele estava em pecado. E os demônios sabiam que eu ia saber no futuro e começou a me perseguir. Tipo, eu me sentia oprimida quando ele começava a pregar. E ele também ficava meio que olhando para mim, e isso me gerou gatilhos e foi ruim. E a ansiedade era tanta que eu tinha que ir no banheiro para respirar e falar versículo e melhorar. E chegou o tempo que Deus me revelou que o cara estava em pecado e eu falei pro pastor e uns tempos depois ele saiu da igreja. Depois dessa exposição toda, Deus me honrou. Meses depois, chegou um pastor e ele era profeta e começou a pregar vários meses na igreja. E Deus usava ele para me honrar na frente de todo mundo da igreja. E eu chorei porque eu me senti honrada mesmo de que antes tinha uma pessoa que pregava e eu me sentia muito oprimida com a pregação dele e tudo mais. E agora, esse moço, eu tinha momentos que eu via o próprio Deus pregando através dele. E uma coisa é que eu não sirvo minha igreja presencial porque Deus me pede. Eu já sofro tanta retaliação com os vídeos que eu faço no canal, já é pesado para mim, então eu espiritualmente e corporalmente eu não consigo ajudar na igreja também. Então, muita gente não entende isso. E eu já sofri bastante relacionado a isso na igreja.
E teve um dia que um moço falou para mim que eu tinha que ajudar na igreja, não sei o quê, e me expôs um pouco e tudo mais. E não é que depois de uns dias, Deus usou ele para abençoar o meu ministério. Ele recebeu a profecia do ministério e Deus abençoou a própria pessoa que me expôs anteriormente, profetizou na minha vida. E depois Deus me usou para orar pela filha dele. Nossa, foi Deus puro. E também teve uma vez que eu recebi profecia que não foi tão verdade. Meio que a pessoa não é falsa profeta, mas porque receber profecia é difícil. Às vezes a gente se confunde e não sabe se é Deus ou não. E essa pessoa se confundiu. E ela falou na frente da igreja todinha que eu estava devendo dinheiro e que a bolsa é furada e eu não estava conseguindo guardar dinheiro. Isso é mentira. E também falou que eu estava preguiçosa e que eu tinha que me posicionar. E eu sou super posicionada. E fiquei em paz, perdoei a pessoa. E Deus, ele me honrou depois. A mesma pessoa foi lá, semanas depois, e profetizou que Deus ia me honrar, que eu ia sair nas igrejas e fazer palestras sobre questões que eu já vivi, sobre meu testemunho. Então, Deus, ele honra muito. E é tudo para glória e honra dele, porque é tudo por ele, para ele, por meio dele. E eu falo tudo isso não é para me gloriar, mas é para honrar Deus e mostrar que Deus ele pode te honrar também.